pessoal, tudo bom? Eu sou Jefferson Rodrigues, personal trainer, continuando aqui a série de vídeos falando sobre biomecânica. No vídeo anterior eu falei sobre sistemas de alavanca. Quem não viu, vai ficar um card aqui em cima para poder clicar e aí ter acesso ao vídeo, tá? Já deixa seu like, se inscreve no canal. Se tiver alguma dúvida, pode deixar o comentário aqui embaixo que eu vou respondendo, tudo bem? Nesse vídeo hoje nós vamos falar sobre vantagem mecânica. O que é vantagem mecânica? A importância de se entender a vantagem mecânica na musculação e a diferença em relação a alguns exercícios, né? Alavancas interpotentes, ou alavancas interfixas, ou alavancas interresistentes, né? Então, primeiro, vamos ter uma definição de vantagem mecânica. A vantagem mecânica, ela nada mais é do que a razão entre o braço de resistência e o braço de força, tá? Como assim a razão? Seria, para a gente entender a da vantagem mecânica, nós precisamos entender primeiro, encontrar onde está o braço de força, onde está o braço de resistência, tá? Então, se nós pegarmos uma alavanca, nós temos o eixo de rotação presente em todas as alavancas, mesmo as alavancas de primeira, de segunda ou terceira classe, tá? Interfixas, interresistentes e interpotentes. O que vai mudar muito é a posição, né? De onde está aí a força, onde está a resistência e a distância do eixo de rotação para a resistência, a gente chama de braço de momento externo ou braço de momento da resistência, tá? Então, os braços de momento, eles podem ser externos, que é do eixo de rotação até a carga, né? A resistência que nós estamos usando no exercício, ou ela pode ser do eixo de rotação até a inserção do músculo que está produzindo essa força. Então, nós temos aí os braços de momentos, né? Braço de momento interno, braço de momento externo, ou braço de momento de força, braço de momento de resistência, tá bom? E aí o que acontece? Quando nós temos o valor disso, vamos supor a distância do eixo de rotação para a resistência, nós vamos ter um valor, vamos supor 15 centímetros. E quando nós temos a distância do eixo de rotação até a inserção do músculo, vamos supor que seja 5 centímetros. E nós dividirmos esses valores, nós temos aí a vantagem mecânica no exercício, tá? O que é importante a gente entender sobre vantagem mecânica também? Que as alavancas interpotentes, relembrando aquelas onde a força se encontra entre a resistência e o eixo de rotação, elas terão mais desvantagem mecânica do que as outras alavancas, tá? Por que isso? Porque como ele está entre a resistência e o eixo de rotação, a distância desse eixo de rotação para a resistência, ele será sempre bem maior do que da força até o eixo de rotação. Então, o braço de resistência, ele nessas alavancas, na característica dessa alavanca, sempre será bem maior do que o seu braço de força, tá? Então, essa discrepância faz com que o músculo, os exercícios, aliás, interpotentes, eles tenham uma desvantagem mecânica maior, tá? Claro que, assim, os exercícios interpotentes, não é porque eles estão com mais desvantagem mecânica que a gente não consegue progredir carga, que a gente não consegue evoluir no exercício, tá? A gente consegue evoluir, só que comparado a outros exercícios com outros tipos de alavanca, como, por exemplo, alavancas interresistentes, alavancas interfixas, né? Nós temos mais dificuldade aí nessa progressão da carga em decorrência do aumento do braço de resistência, tá? Então, isso é extremamente importante para nós entendermos porque que em alguns exercícios a gente consegue pegar muito peso e outros exercícios não. Não é só a questão se o músculo ele é grande ou se o músculo é pequeno, tá? Não tem nada a ver com isso. Tem a ver, sim, com a característica, com o tipo de alavanca que nós estamos usando no exercício. Exemplos de exercícios que tem uma desvantagem mecânica grande para o músculo gerar um torque, por exemplo, a elevação lateral, né?
a elevação frontal, a rosca direta. São exercícios que a gente pena um pouco para poder aumentar a carga, e muita gente, quando vai aumentar a carga nesses exercícios, eles acabam roubando o movimento, né? Eles acabam fazendo a força com a coluna ao invés de fazer a força com o bíceps. Então, esse grande braço de resistência que tem nesse tipo de alavanca interpotente faz com que o músculo que está produzindo força ele tenha uma maior desvantagem mecânica. Tá? Normalmente, os exercícios interpotentes, os exercícios de alavanca interpotente, eles possuem uma vantagem mecânica inferior a 1. Tá? Então, se você fizer lá o cálculo, né, fazer essa divisão, não que eu estou pedindo para vocês fazerem o cálculo com o aluno de vocês, tá? Isso é um exemplo prático de como funciona. Se vocês fizerem um cálculo, fizer essa divisão, né, pegar lá a distância do braço de resistência, a distância do braço de força, e vocês fazerem uma divisão, vocês vão perceber o quê? Vocês vão perceber que o valor ele será inferior a 1, né? Então, quer dizer, isso significa que nessa característica de exercício, com esse tipo de alavanca, o músculo estará em desvantagem mecânica em decorrência aí da localização dele estar entre a resistência e o eixo de rotação, tá? Da inserção dele estar ali à frente do eixo de rotação, tá? Claro que assim, isso eu falo em relação à vantagem mecânica, tá? No próximo vídeo eu vou falar sobre torque, e aí na questão de torque a gente vai entender melhor, né, que o ângulo de inserção do músculo ele influencia muito no torque, né? Então a gente vai poder conversar bastante com relação a isso, tá? Então sempre levem isso em consideração na montagem dos treinos. Isso é importante também. O aluno às vezes tem uma limitação, tem uma patologia, e muitas vezes a gente não sabe se aquele exercício ou outro ele é bom para aquele aluno, se ele vai ser um exercício em que o aluno ele terá um resultado bacana, terá um resultado importante, tá? Ou se o exercício que eu estou passando para o aluno ele vai piorar a situação e vai fazer com que o aluno ele tenha, ao invés de uma melhora, um progresso aí dentro do treinamento, ele tenha um decréscimo, né? Ele não tem uma progressão satisfatória, tá? Lembrando que nas alavancas interresistentes, nós temos aí uma vantagem mecânica maior para o músculo que está produzindo a força. Dá um exemplo, nos gêmeos em pé. Porque nos gêmeos em pé, a resistência ela está entre a força e o ponto de apoio, que no caso o eixo de rotação, né? Então, o que isso quer dizer? Que, nesse caso, a distância da força ali, do músculo que está produzindo a força, gastrocnêmio, até o ponto de apoio ali no antepé, né, ao eixo de rotação no caso, para não confundir vocês, não usar outros nomes, a distância ela vai ser maior do que a distância da resistência, que no caso é o peso do corpo da pessoa, para o eixo de rotação. Então, como o braço de força, nesse caso, ele é maior que o braço de resistência, isso faz com que você tenha uma vantagem mecânica para poder ali gerar força e gerar o torque, tá? Isso é importante também nós entendermos que vão ter exercícios onde o músculo terá mais vantagem mecânica por causa do seu braço de força e do seu braço de resistência do que outros. Normalmente, alavancas interpotentes, o valor aí da vantagem mecânica vai ser inferior a 1, então ele estará em desvantagem mecânica. E nos exercícios com alavanca interresistente, o braço de força ele é maior que o braço de resistência, e isso causa uma maior vantagem mecânica na hora de gerar o torque, tá? Já no caso das alavancas interfixas, aí vai depender, vai variar bastante. Nós temos uma variação maior aí dos braços, né? Vai ter exercício que vai ter um braço de resistência maior do que outros, né? Então, essa diferença aí dos braços de resistência, elas fazem também com que hajam diferentes exercícios em relação à vantagem mecânica, tá? Então, é bastante importante nós frisarmos isso, porque se o aluno, às vezes, ele tem alguma limitação articular, você sabe se o exercício que você está passando, ele vai causar maior ou menor desvantagem mecânica para o músculo. Às vezes a musculatura dele não está preparada para gerar um torque
com um braço de resistência grande, tá? E isso pode piorar o quadro de dor do aluno, né? Às vezes o aluno tem algum problema no ombro, tem alguma síndrome de pinçamento no ombro, tem alguma inflamação aí de tendão do supraespinhal, por exemplo, né? Que a gente pode usar como exemplo a elevação lateral. Então, a gente pensa na parte técnica, né, de execução do exercício, mas além disso, a gente precisa entender que as vantagens mecânicas elas têm influência direta na questão da produção de força desse músculo, do quanto que esse músculo ele vai ter que se esforçar para poder fazer com que esse segmento ele gira ao redor do eixo de rotação, gerando aí um torque, tá? Que nós vamos aí detalhar mais na próxima videoaula. Então eu queria deixar aqui para vocês que a vantagem mecânica é extremamente importante. Para estimar os valores, você vai usar ali a distância do eixo de rotação para a resistência e no caso da distância do eixo de rotação para a produção de força, né, para o músculo, e você vai dividir esses valores e você vai chegar na vantagem mecânica. Claro, na prática, não estou dizendo que vocês vão fazer isso, que vocês vão fazer cálculo, mas é importante a gente entender que tipo de alavanca está sendo submetida ali no exercício, qual a característica desse exercício. É uma alavanca interpotente? É uma alavanca interresistente? É uma alavanca interfixa? Né? Quais são as vantagens mecânicas? Será que o meu músculo está com uma vantagem mecânica para eu poder aumentar essa carga? Será? Por que o aluno tem dificuldade? Por que o aluno está roubando? Ele está roubando porque ele está em total desvantagem mecânica. Tá? E na maioria dos exercícios da musculação, nós estamos em desvantagem mecânica, porque a gente está indo contra a resistência e em decorrência da inserção muscular, né? Na maioria dos exercícios, nós estamos em desvantagem mecânica, tá bom? Tem algumas exceções, poucas exceções, no caso aí o gêmeos em pé, onde a alavanca é interresistente, como eu falei, o braço de força ele acaba sendo maior que o de resistência, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, dá um like aqui embaixo, se inscreve no meu canal, comenta aí se vocês tiverem alguma dúvida referente à vantagem mecânica. O próximo vídeo eu vou falar de torque, a gente vai aprofundar mais em torque e a gente vai continuando aí fazendo essa série de biomecânica, tudo bem? Valeu pessoal, até mais!